Shalom Ubrachá. Nossa Parashá nos conta sobre os 10 mandamentos. E, como sabemos, no começo, quando Deus criou o mundo, primeiro existe a essência divina, ou seja, Deus é a essência do bem, e a natureza do bem é fazer o bem. Tem o primeiro tzimtzum, a primeira ocultação. A ocultação, ela já é um limite, que ela é a fonte do material, a raiz do material. O material limita o espiritual. O material é o receptáculo do espiritual. Nos mundos de cima também tem esse aspecto de luz e receptáculo, mas lá os receptáculos, eles são espirituais. Como o primeiro tzimtzum, que mesmo sendo a fonte do material, sendo a fonte dos limites, o primeiro tzimtzum, ele é o primeiro limite, e mesmo assim, lá em cima os limites são espirituais, os receptáculos são espirituais. Então o anjo tem um corpo e uma alma. A alma, a gente compara a luz, o corpo é o receptáculo. E não importa se aqui embaixo a gente tem um corpo material e uma alma, lá em cima, depois do 120, vamos para um paraíso. Lá a gente recebe um corpo espiritual. Nós continuamos sendo a mesma alma, a mesma consciência, a mesma identidade. Mas o corpo vai mudando, o corpo é a vestimenta. O corpo é como uma roupa. Por isso que quando uma pessoa falece, a gente costuma rasgar a roupa para mostrar que ele só está mudando de corpo. Ele vai deixar agora um corpo material que está limitando muito, uma roupa muito apertada, vamos dizer, e agora ele vai para um corpo espiritual, que é uma roupa muito larga, muito gostosa, muito agradável, que não limita tanto quanto a roupa material, quanto o corpo material. Então, na prática, Deus se revela mais, num nível mais baixo, por meio de 10 sefirot, da origem ao mundo de Atzilut. Novo tzimtzum, novamente surge mais um mundo espiritual, o mundo de Briá, o mundo mais baixo, e depois disso um novo tzimtzum, uma nova ocultação, surge o mundo de Yetzirah, o mundo mais baixo do que Briá. E uma nova ocultação, surge o nosso mundo, o mundo de Asiá, em 2 planos, no plano espiritual e no plano material. Cada um desses mundos, ele é o desencadeamento dessas 10 sefirot. Os receptáculos têm uma conexão direta com o primeiro tzimtzum, que está acima desse desencadeamento. E, por outro lado, o lado espiritual, o lado alma do mundo, de todo esse mundo, de todas as coisas que tem aqui, ele tem como fonte o desencadeamento do mundo de Atzilut até aqui. Tudo isso vai por meio de 10 sefirot. Então tem 10 sefirot de Atzilut, 10 sefirot de Briá, 10 sefirot de Yetzirah, 10 sefirot de Asiá. Vai tudo por meio de 10 emanações de 10 categorias diferentes. Mas tudo, até cair lá embaixo do abismo, tem as 10 sefirot do lado impuro, mas tudo sempre vai por meio de 10 sefirot. Agora, quando Deus criou o mundo, Deus falou 10 pronunciamentos. Cada vez que você vê que está escrito lá, que Deus disse, Vayomer Hashem, disse Deus, é um novo pronunciamento, quer dizer, uma nova criação. Quando você faz essa conta, vai aparecer 9 vezes. Vai aparecer 9 vezes e continua. Aonde está o 10º pronunciamento? Dizem nossos sábios, a palavra Bereshit, no princípio, ela própria é um pronunciamento, é um desses 10 pronunciamentos. Ela própria é uma dessas
ela vai representar uma dessas 10 sefirot que por meio delas Deus criou o mundo. Ou seja, tanto o mundo espiritual quanto o mundo material, eles estão sincronizados com essas 10 sefirot. Então, primeiro tem as 10 sefirot de Atzilut, desencadeamento para as 10, passa por 10 sefirot de Briá, 10 sefirot de Tzra, até chegar nas 10 sefirot de Asiá. Aí Deus cria o mundo por meio dessas 10 sefirot, então, que são representadas nesse caso por meio dos 10 pronunciamentos divinos. E, continuação, recebemos os 10 mandamentos. Tiveram 10 pragas no Egito, que também estão sincronizadas com essas 10 sefirot. Saímos do Egito, nos libertamos da Sitra Achra, então lá eram 10 sefirot da Tumá, do lado impuro, que elas foram quebradas por meio de 10 pragas, que cada uma era sincronizada com uma das sefirot lá em cima. E chegamos agora à entrega da Torá, que foi dada por 10 mandamentos. Por que recebemos agora na entrega da Torá esses 10 mandamentos? Não recebemos já, Deus podia fazer como fez 40 anos depois. Fez um milagre, Moshe Rabbeinu escreveu toda a Torá em 70 línguas. Tudo isso num dia só, um milagre verdadeiro. Deus poderia ter feito esse milagre agora, na entrega da Torá, de recebermos já Moshe Rabbeinu descer, no lugar de descer com os 10 mandamentos, no lugar de Deus falar os 10 mandamentos, e Moshe Rabbeinu depois descer com o que é traduzido como tábuas da lei. Na verdade são as pedras que estão escritas os 10 mandamentos. Luchot Abrit, a palavra em hebraico, Luchot, é traduzido, pode se traduzir como, assim, a palavra Luach em hebraico é lousa, tipo, o professor vai ensinar as crianças, ele vai escrever na lousa. Então, se as escolas estão usando esse termo como tábua, tipo, a criança chega em casa e fala, olha, hoje a professora escreveu na tábua, ela escreveu na tábua. Antigamente, eu me lembro, quando eu era pequenininho, tinha a tabuada, que era escrito assim, devia ser escrito na tábua mesmo, por isso se chama tabuada, não sei. Eu não peguei a época que se escrevia na tábua. Quando 60 anos atrás, quando comecei a estudar, 59 anos atrás, quando eu comecei a estudar, para ser bem exato, não sou tão velho assim, não é 60 anos atrás, é só 59, não sou tão velho como vocês pensam. A barba branca engana muito, parece que eu sou mais velho do que eu sou, mas só estou com 62 por enquanto, só estou com 62, ainda não estou com 92. Então, comecei a estudar com 3 aninhos. E não tinha tábuas, tinha tabuada sem tábua. A tabuada já era escrita no caderno. Então, não sei, se eu for hoje para uma escola, eu perguntar, será que eu posso tirar foto da tábua? Eles vão me mostrar lá um depósito de materiais de construção, eu vou procurar lá uma tábua. Então, hoje eu sei que eles chamam isso de quadro negro, de lousa. Tem outros nomes para isso, mas o importante vamos chamar isso de luchot, já que tábua não é tábua, e não era nem feito de tábua, era pedra. Então vamos chamar isso de luchot, como está escrito lá, a palavra é luach. Luach é traduzido hoje como, tipo assim, luach shana, o luach do ano é calendário. Luach, por exemplo, a lousa, quadro negro, não sei como, a lousa da classe é chamada de luar. Vamos dizer, é um quadro, né? É traduzido como, dá para traduzir como quadro, mas não é um quadro que se pendura na parede, que isso tem outro nome em hebraico. O luar é como se fosse uma tabela de tarefas. Vamos chamar de luach mesmo, porque nenhuma tradução vai atingir certinho a palavra.
Então, quando você encomenda um sushi, você não traduz, você não fala lá, olha, eu quero um peixe arroizado ao ganhado. Se você falar isso, ninguém vai saber que você quer um sushi. Aí você liga para o restaurante, você fala, eu quero um sushi. Então aqui também é luach. Então essas luchot é o plural, o outro em hebraico é plural, feminino. Essas luchot, elas eram feitas de pedra e quer dizer, não é tábua e não era lei, é luchot abrit. Elas são chamadas de luchot da aliança, do pacto que a gente tem com Hashem. Então, vamos dizer assim, hoje seria chamado de coalizão, né? Vamos dizer assim, Hashem fez com a gente um pacto, um acordo, uma aliança, e esses são o Luchot Abrit. Luchot Abrit é a luach da aliança, quer dizer, isso aqui é o acordo que a gente tem com Hashem. Lá são 10 mandamentos, 5 faça e 5 não faça. Esses 10 mandamentos estão sincronizados com as 10 sefirot lá em cima, que são 5 do lado das Hassadim, lado direito, lado das bondades, e 5 do lado esquerdo, do lado das durezas. Então, por exemplo, se o cara é durão, você chama ele de Gibor. A Gvurá, ela é a que mais representa as durezas. E a Chesed é a que mais representa as bondades. E, em outras palavras, lá em cima tem 10 sefirot, 5 do lado direito, 5 do lado esquerdo. Deus criou o mundo com 10 pronunciamentos sincronizados com essas 10 sefirot. Nós saímos do Egito por meio de 10 makot, 10 pragas que quebraram as 10 sefirot do lado impuro, e 49 dias depois recebemos a Torá no Monte Sinai. Recebemos, com a entrega da Torá, 10 mandamentos. Hashem poderia ter dado todos os 613 mandamentos naquela mesma ocasião. Por que deu para nós esses 10 mandamentos? Então, uma das explicações para isso é que os 10 mandamentos, eles são a raiz, eles são os DNA de todos os mandamentos divinos. Todos os 613 mandamentos divinos, a raiz deles, o DNA deles, são esses 10 mandamentos. Então, toda a Torá vai se dividir em mandamentos faça e mandamentos não faça, e esses 10 mandamentos vão ser o topo, vão ser a raiz de todos os mandamentos faça e não faça. O primeiro dos 10 mandamentos é Anochi Hashem Elokecha. Eu sou Hashem, seu Deus. O que ele está mandando aqui? Então, o que ele está mandando? Está pedindo alguma coisa, certo? Eu sou Hashem, seu Deus. O que a gente tem que fazer então? Qual é o mandamento que se extrai daqui? Vamos para o Rambam, Sefer HaMitzvot do Rambam. O Rambam, ele escreveu o livro dos mandamentos divinos, ele extraiu da Torá todos os 613 mandamentos divinos. Ele vincula cada mandamento a um versículo da Torá. Ele fala, olha, desse versículo aprendemos esse mandamento, desse outro versículo aprendemos esse outro mandamento. Do primeiro mandamento, Anochi Hashem Elokecha, eu sou Hashem, seu Deus, o Rambam, ele aprende o mandamento de ter fé em Deus. Esse é o mandamento da Torá. Ter fé em Deus não é um mandamento de acreditar em Deus. Acreditar em Deus aqui já é óbvio por si só. Ou seja, assim, não existe um mandamento de acreditar em Deus. Porque o fato de você receber um mandamento já está por trás disso que Deus existe. Não tem um mandamento que Deus existe. O mandamento vai ser
ter fé em Deus. E o que quer dizer ter fé em Deus? Aí, essa fé também, como ela é traduzida, a gente vai ter que explicar o que é fé em português e o que é fé em hebraico. E fé em hebraico é usada a palavra emuná. Emuná é um termo técnico que é usado para exercícios. Então no exército eles fazem imunim, plural de emunar. Quer dizer, os soldados se exercitam. Um time de futebol também fazem imunim. Também fazem fés, vamos dizer assim, ou seja, eles se exercitam. Porque quando a gente fala sobre fé em hebraico, não é acreditar, mas é exercitar. Ou seja, a pessoa se encontra numa situação que ele vê o fato, ele analisa e tira a conclusão, e de acordo com essa conclusão vai ser a reação. Então, dá para vocês um exemplo simples. Imagina, a pessoa está no aeroporto e em cima da bolsa dele tem um pacote de biscoitos. Então ele abre a bolsa, pega o passaporte, vai lá, chama que ele ouve que estão chamando, ele vai de primeira classe, é um grande homem de negócios. Na hora que ele volta, ele não vê o saco de biscoitos. E a pessoa que está sentada na cadeira ao lado está comendo biscoito, aquele biscoito que ele tinha comprado, aquela marca, aquele tamanho, aquela medida, aquele peso. E ele olha, ele vê que em cima da bolsa dele não tem um saco de biscoitos, na mão da pessoa tem aquele saco de biscoitos, e a pessoa oferece um biscoito para ele. Na hora ele pensa, ele está vendo o fato que, olha, ele avalia esse fato da seguinte maneira: tinha um saco de biscoitos em cima da minha bolsa, agora eu voltei, não tem saco de biscoitos em cima da minha bolsa, mas tem aquele saco de biscoitos na mão daquela pessoa, e a pessoa não só que está comendo o meu biscoito, ele ainda me oferece. Aí ele ficou revoltado, ele olhou com uma cara feia, ele é uma pessoa muito importante, e olhou com a cara feia, deu aquela, assassinou com os olhos, como se diz um termo, assassinou com os olhos, olhar 42 milímetros. Eu me lembro, quando era pequeno tinha todos esses exemplos, não me lembro mais exatamente o exemplo. Depois que ele assassinou a pessoa com os olhos, ele levanta o nariz, que ele é um grande homem de negócios, ele não precisa daquele biscoito. E como o cara tem a cara de pau, aquela pessoa, não só de pegar o biscoito dele, ainda oferecer para ele. E ele determina, após essa análise, ele viu o fato, analisou, ele determina que aquela pessoa é uma pessoa ruim, extremamente folgado, extremamente mal educado, extremamente tudo de ruim. Aí ele corre pro avião, entra lá, primeira classe, todo aquele conforto. Ele vai tirar um livro da bolsa, ele abre a bolsa, ele vê que o biscoito dele está lá. E aí ele fala, isso, na hora que eu abri a bolsa para pegar o passaporte, deixei a bolsa aberta, o biscoito caiu dentro. E aquela pessoa que estava sentada do lado, ele tinha um biscoito igual, onde eu comprei, ele comprou também. E ele foi super educado de me oferecer. E olha só, que pessoa fina, que pessoa educada, que me ofereceu biscoito. Agora inverteu, ele já analisou isso de outra maneira. Então, quando a gente fala sobre emuná, sobre ter fé em Deus, é isso. No começo, a pessoa não pensa. Ele analisa os fatos, ele fala onde estava Deus no Holocausto, onde estava Deus na Inquisição, onde estava Deus nas Cruzadas, onde estava Deus na destruição do primeiro Beit HaMikdash,
onde estava Deus na destruição do segundo Beit HaMikdash. Mais do que isso a gente não vai encontrar na nossa história. Quer dizer, nos nossos 3.300 anos de história, tivemos 4 holocaustos. Um primeiro holocausto foi a destruição do primeiro Beit HaMikdash, que lá morreram milhões de judeus, vamos dizer assim. Um segundo holocausto foi a destruição do segundo Beit HaMikdash, que também lá morreram milhões de judeus. Um terceiro holocausto, se a gente coloca cruzadas e Inquisição junto, vai dar um terceiro holocausto. E um quarto holocausto foi na Alemanha. E temos 4 holocaustos em toda a nossa história, nada mais do que isso. E a gente não sabe o que é Deus. Então a gente pergunta onde estava Deus no holocausto, onde estava Deus na Inquisição, onde estava Deus nas cruzadas, onde estava Deus na destruição do segundo Beit HaMikdash, onde estava Deus na destruição do primeiro Beit HaMikdash. Esse é o fato. Agora aí a gente começa a analisar. Em 3.300 anos de história, fizemos coisas boas e fizemos coisas ruins. Parte das coisas ruins, elas foram escritas. Quando você analisa assim, escrituras, tipo, o nosso povo começou a fazer idolatria depois que morreu Josué. Durante 810 anos fizeram idolatria. Assim, não 1810, tira os 20 anos da vida do Josué, 790 anos fizemos idolatria. Aquelas idolatrias era sacrificar os próprios filhos para idolatria, envolvia torturas, envolvia 1001 coisas que ninguém queira nem saber o que é idolatria. Hoje em dia é tudo muito decorativo, muito social. Hoje você fala, olha, a pessoa acredita numa trindade, ele é um idólatra, sim, ele é um idólatra, mas diz o Tosfot, eles não fazem sacrifícios para a idolatria. Assim diz o Tosfot, que os muçulmanos eles não são idólatras, porque eles esqueceram de definir o que é Deus. Os cristãos são idólatras, que eles definiram que Deus é uma trindade, mas eles não fazem sacrifícios para a idolatria. Assim diz o Tosfot. Mas aquelas idolatrias daqueles 790 anos, elas incluíam sacrifícios para a idolatria. Esses sacrifícios eram sacrifícios humanos e tudo mais. Então, diz o Arizal, nosso povo voltou, todas aquelas almas que fizeram idolatria, elas voltaram na época das cruzadas e da Inquisição, e de acordo com a idolatria que eles fizeram, assim eles tinham que passar. A pessoa que matou por causa da idolatria, ele tinha que morrer por causa da idolatria. Quer dizer, chegaram os cruzados, falaram, ou você vai rezar na igreja, ou a gente te mata, então ele morreu e não foi rezar na igreja. O outro que deu dinheiro para a idolatria, ele tinha que perder dinheiro por causa da idolatria. Quer dizer, na hora que chegaram os cruzados, ele fugiu, deixou a casa lá com tudo dentro. E daí por diante, quem sacrificou os filhos para a idolatria, tinha que perder os filhos por causa da idolatria. E daí por diante, o que aconteceu? O Arizal falou que depois da Inquisição, não vão mais ter perseguições religiosas em lugares onde tem comunidade judaica, porque aquelas almas que precisavam passar por esse concerto já passaram pelo mundo. Ou seja, em outras palavras, quando a gente fala sobre concerto de almas, a gente está falando sobre uma coisa muito profunda, que essa alma chega lá em cima e vão perguntar, o que você fez nesse mundo? Eu era um judeu religioso, e aí, fora isso, eu matei, roubei, dormi com a mulher do vizinho, rezei para a estátua, aí tive um filho, sacrifiquei ele para a estátua, taquei fogo dele lá na frente da estátua. Depois de uma dessas, tá bom, o que a pessoa vai fazer? Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre, Deus me livre. Então vão dar uma oportunidade para ele, vão falar, você pode passar por uma retificação no Geinom.
Guinnam é um inferno judaico limitado para 12 meses. O único problema é que 1 hora lá é como 70 anos dos maiores sofrimentos aqui. Ou eu falo para ele, olha, você matou 500 pessoas, então agora sua alma vai nascer em 500 aspectos diferentes. Quer dizer, você próprio, como o marido e a mulher são dois aspectos da mesma alma, agora sua alma vai se ramificar, você vai ser agora 500 pessoas diferentes, e cada um vai morrer de uma maneira como você assassinou alguém. Então, se uma pessoa você jogou ele do penhasco, uma ramificação da sua alma vai ser jogada de um penhasco. O outro, você deu um tiro nele, uma ramificação da sua alma vai levar um tiro, e daí por diante. Então tem várias possibilidades de como retificar depois que a pessoa passa por 3 reencarnações e não retificou de uma maneira positiva. Aí ele entra nessa retificação de olho por olho, dente por dente. Quer dizer, o que ele fez vai acontecer para ele. Então, sendo assim, a gente deduz da mesma maneira que aquelas pessoas... eu estou enxergando, não precisa levantar, estou vendo. Então, da mesma maneira que aquelas pessoas que fizeram aquelas atrocidades, foi decretado para eles que eles vão escolher entre retificar o que eles fizeram no Guinnam ou nascer de novo e viver e depois ter que morrer de uma maneira como dissemos. E eles optaram por nascer nas cruzadas, nascer na Inquisição e falecer dessa maneira para retificar o que eles fizeram e subir para um alto paraíso, que 1 hora no baixo paraíso é como 70 anos dos maiores prazeres aqui. 1 hora no alto paraíso é como 70 anos no baixo paraíso. Então, essas pessoas que faleceram no Holocausto também entram nessa regra. Eles optaram, eles lá em cima, de acordo com a conta deles, que a gente não sabe o que é, mas o que a gente sabe é que não existe sofrimento sem que ele tenha uma contabilidade exata. A coisa boa você pode receber muito mais do que você merece, mas a coisa ruim você só recebe exatamente de acordo com as reencarnações anteriores. E cada um passou pelo que ele passou, ou por um motivo que lá em cima ele optou por sofrer aqui embaixo para receber um paraíso maior, ou ele optou por sofrer aqui embaixo para retificar o que ele fez antes. Ou seja, ninguém sofre sem que a própria alma dele lá em cima assine o contrato. Então, da mesma maneira que nas cruzadas e na Inquisição foi assim, da mesma maneira na destruição do primeiro Beit HaMikdash, na destruição do segundo Beit HaMikdash, e da mesma maneira no Holocausto, em qualquer sofrimento que a gente tem na nossa vida pessoal. Então, o que vem a ser fé em Deus? Vamos lá, intervalo, já voltamos. Shalom Obracha. Foi intervalo, mas sem comercial. Tá vendo? Vocês estão no lucro. E vamos diretamente para o assunto. O que é emuná, o que é fé e qual é a ação, qual é o mandamento que o Rambam tira do primeiro mandamento, quando Deus fala, eu sou Hashem, o seu Deus, o que ele está mandando a gente fazer? E diz o Rambam, esse é o mandamento da emuná. Emuná pode ser traduzido como fé, pode ser traduzido como exercícios, e vamos no significado de emuná na prática. O que Hashem está querendo de nós, o que Deus está querendo de nós com esse primeiro mandamento. Então vamos para uma historinha do Rabban Gamaliel. Ele era muito rico, um rabino muito rico na antiguidade, na época dos romanos.
Isso a gente chama de Tana. Todo rabino da época da Mishnah é chamado de Tana. E é um rabino que viveu 2000 anos atrás, um Tana. Ele tinha um faxineiro. E ele estava passeando, o faxineiro ia junto, se precisasse qualquer coisa, o Rabban Gamaliel pedia para o faxineiro dele. E ele se encontra com um nobre romano. O nobre romano pergunta para ele: quantos deuses vocês têm? Vocês dizem que em cada sinagoga, quando 10 judeus se reúnem, Deus está lá. Quantos deuses vocês têm? Está cheio de sinagogas aqui, vocês estão cheios de deuses. O Rabban Gamaliel, ele fala pro romano: isso não é pergunta para o meu nível. Isso é pergunta para o nível do meu faxineiro. E o próprio Rabban Gamaliel, ele pergunta para o faxineiro dele, ele pergunta: tinha sol na sua casa hoje? O faxineiro fala sim. Tinha sol na casa do romano hoje? O faxineiro fala sim. Aí o Rabban Gamaliel olha para o romano e fala: olha, o sol, que é a mínima criatura de Hashem, a mínima criatura que Deus fez, ele já pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, quanto mais o próprio Deus. E sendo que a nossa alma é uma parte de Deus, a gente também tem essa característica. Nossa alma pode estar em vários corpos ao mesmo tempo. Por isso, no começo, o primeiro homem, quando Deus criou, fez uma pessoa de barro e colocou uma alma. Essa uma alma, quando Deus separou aquela pessoa de barro, separou o lado homem, o lado mulher, essa uma alma já ficou aspecto masculino de um lado, aspecto feminino de outro. Depois disso, cada filho, cada pessoa que nasce é uma ramificação dessa alma divina do Adam Arishon. Está escrito que Hashem soprou no homem uma alma de vida. Essa linguagem soprou, sendo que no segundo mandamento está escrito que Deus não tem nenhuma comparação a assuntos materiais. Diz o Zohar, porque é usado como exemplo soprou. Esse exemplo que a Torá usa, que Deus soprou uma alma. Diz o Zohar, manda nafach, mitoche nafach, mitochiutom e penimoto. A pessoa que sopra o que ele tem dentro. A pessoa que coloca o que ele tem fora. Por causa disso, essa linguagem soprou, ela é aplicada aqui para nos ensinar que nós, a nossa alma divina, ela é uma parte de Hashem, uma parte de Deus. E não é todo mundo que tem essa alma divina. Tem seres humanos que eles têm uma alma, somente uma alma animal, que não está vinculada a uma alma divina. E por isso tem muitos que dizem, se você vai para a universidade, pega a definição de homem, ele vai te falar homem, animal racional, primata, junto com o macaco, homem e macaco, eles estão numa classificação só, animal racional. Ele vai te falar, o primeiro lugar é o animal, segundo é racional. Então tem gente que sente essa alma animal, tem gente que sente que ele é. Mas, diz o Zohar, isso é um assunto cabalístico, pessoas que têm uma alma divina, pessoas que têm uma alma animal. E no Brasil tem muita mistura, ninguém sabe quem é quem, então não vamos pensar nesse assunto, mas aonde a gente vai aplicar isso, essa alma que Deus colocou no Adam Arishon, que está escrito sobre ela que Deus soprou, essa alma é a alma divina. A outra alma que está escrito que a alma está no sangue, quer dizer que ela se revela mais no lado esquerdo do coração, essa alma, aquela alma é a alma animal. O que a gente está falando de ramificações de alma, são ramificações das almas divinas, que elas são todas uma pessoa só, em várias ramificações. Como Deus pode estar em todo lugar, a gente se ramificou, nos tornamos muitas pessoas, 600 mil homens saíram do Egito, todos eles com pai, mãe, filhos, filhas, esposas,
todo mundo era, no começo, uma alma só, a alma do Adão e Eva, e se ramificou para tudo isso. E agora, uma pessoa faz uma coisa errada, uma pessoa faz uma coisa errada, ele tem o direito de retificar isso em 4 reencarnações, em 3 reencarnações. Desculpa, na quarta, se ele não retificou até a quarta, na quarta é cobrado dele. O que ele fez é feito para ele. E então vamos dizer que a pessoa fez várias coisas erradas. Pode acontecer, como aconteceu no caso do Adão Arishon, que ele fez idolatria. Ele teve relações proibidas com a demônia lá, com a Eli e com a outra que é Na. E ele causou a morte no mundo, então ele fez assassinatos. Ele volta como 3 pessoas diferentes que viveram na mesma época. Avraham, Yitzhak e Yaakov. Avraham é o nível Nefesh do Adão Arishon, para consertar o que ele fez de idolatria. Yitzhak é o nível Ruach de Adão Arishon, para consertar o que ele fez de assassinatos. E Yaakov é o nível Neshama de Adão Arishon, para consertar o que ele fez de relações com as demônias, relações maritais. E então diz o Sefer HaGilgulim, o livro das reencarnações, que os 3 viviam na mesma época, mas não tem problema, porque eles são 3 níveis daquela alma, eles não são aquele nível daquela alma. Ou seja, assim, aquele nível específico não vai poder estar em 3 pessoas, mas 3 níveis diferentes podem estar em 3 pessoas. E daí para frente tem mais ramificações. Então, uma pessoa pode ter feito muita coisa errada em várias categorias diferentes, e ele agora volta como várias pessoas, essa alma volta em várias pessoas, que eles são a mesma alma, cada um, ele é uma ramificação da mesma alma. Dizem que o rei Davi, ele tinha 18 esposas, e cada uma delas era uma ramificação da alma dele. Cada uma das 18. O rei Salomão já não era, não se aplica isso ao rei Salomão. Isso era uma coisa do rei Davi, porque tinha uma pergunta se era permitido para ele divorciar uma das mulheres, sendo que ele estava com problema de saúde e as mulheres já estavam na idade dele e ele precisaria se casar com uma mulher mais jovem que fosse voluntária para isso, para esquentar ele. E aí entra todo estudo sobre isso, se é permitido para ele divorciar uma mulher, sendo que o rei não poderia ter muitas mulheres. E aí dizem os livros de Kabbalah que todas as 18 elas eram ramificações da alma dele, do aspecto feminino da alma dele, por isso ele não poderia se divorciar delas. E então o que acontece? Que essa pessoa chega lá em cima depois de ter feito atrocidades, e ele, no tribunal divino, dão para ele a oportunidade ou de descer para o Gehinom, lá para o inferno judaico, que é limitado para 12 meses, mas que dentro desses 12 meses, cada hora lá é como se fosse 70 anos dos maiores sofrimentos aqui. Aí essa pessoa fala, não concordo. Segunda opção, ele pode se reencarnar e sofrer aqui o que ele causou. O que ele fez, ele leva de volta. Aí ele concorda, mas aí não vai dar para retificar isso, a não ser que ele se torne várias pessoas diferentes. Aí essa alma volta como várias pessoas. O nosso povo que desceu para o Egito eram 70 pessoas, saíram do Egito eram 600 mil, são as mesmas almas que se ramificaram. E chegamos no Holocausto, faleceram 6 milhões, eram aquelas almas em muitas e muitas e muitas ramificações. E agora você pergunta, então a pessoa que chegou lá, ele assumiu lá no Tribunal Divino, que no lugar de passar pelo Gehinom, ele vai morrer na guerra. Então, quando chega esse momento, a alma sente, olha, eu fiz um acordo lá em cima,
E agora, graças a Deus, chegou a hora que eu vou morrer na guerra, podia morrer com 90 anos doente, podia morrer atropelado, podia morrer, não sei, de infarto, ganhar na loteria, ficar tão feliz de ter um infarto. Podia morrer de várias formas, aqui ele vai morrer fuzilado. E ele sente que isso foi o que ele escolheu lá em cima. Toda a adrenalina dele impede com que ele tenha a fé, com que ele tenha a emuná, com que ele acredite com fé perfeita que Deus pode tirar ele daquilo. Mas se ele tiver a fé, se ele acreditar com fé perfeita que Deus pode tirar ele daquilo, aí sim, aí acontece o milagre e ele escapa. E aí nós vemos que muitas pessoas na guerra aconteceram para eles milagres verdadeiros, eles conseguiram escapar. Outras pessoas não tiveram esses milagres. Mas aí entra o assunto da fé. Ou seja, a pessoa desceu para esse mundo para terminar a vida daquela maneira, para retificar uma coisa que ele fez na reencarnação anterior. E agora que chegou a hora dessa retificação, mesmo assim ele tendo fé, o mérito da fé vai fazer com que ele retifique sem precisar sofrer o que ele fez. Ou seja, pessoas morreram na guerra, mas pessoas também se salvaram da guerra de maneiras tão milagrosas que ninguém consegue entender. De vez em quando, uma pessoa ou outra conta uma história. Eu ouvi já muitas histórias de pessoas que estavam lá, como eles se salvaram, você vê que é sobrenatural. Por outro lado, tiveram pessoas que não estavam lá e que também de maneira sobrenatural foram do país que não tinha guerra para o país que tinha guerra e foram levados para o campo de concentração. Então você vê, a diferença é assim, emuná é você acreditar em Deus, que Deus é a essência do bem, e Deus vai me resolver todos os problemas. O que atrapalha a emuná é que a gente está acostumado a pensar que quem resolve os problemas somos nós. Então a gente acha assim, nem eu descobri uma solução para esse problema, como Deus vai conseguir descobrir? Aí, por isso, emuná é uma linguagem, fé é uma linguagem de exercícios. Você se exercitar todo dia para pensar certo. Tracht gut wird sein gut. Eu vi isso no WhatsApp de uma aluna. Fiquei muito feliz. Tracht gut wird sein gut. Uma aluna nossa, no curso de Kabbalah, lá no WhatsApp dela está escrito isso. Quer dizer, pensa bem e tudo vai dar bem. Pensa bom, tudo vai ficar bom. Então esse Tracht gut wird sein gut, isso é fé. Quer dizer, você tem que pensar que vai dar certo, imaginar que vai dar certo, aí dá certo. Todo dia, durante toda a vida, a gente tem que se exercitar para isso. De vez em quando, por causa que essa coisa que está acontecendo para a gente já era um acordo que a gente fez lá em cima, a nossa alma não quer, ela quer pagar a conta e terminar o assunto. Então a gente não sente aquela fé. Mesmo assim, nas horas, se a gente se esforçar e ter fé, tracht gut wird sein gut, aí tudo se resolve. Aí a gente realmente consegue sair de situações assim, Deus me livre, no mérito da fé. E isso é o que a gente aprende do primeiro mandamento. Diz o Rambam, primeiro mandamento é ter fé em Deus. Se você faz isso, ou seja, a fé não é simplesmente você saber, imagina, você vai ler o noticiário, o que aconteceu, então você está consciente do que aconteceu. Isso não é fé. Fé não é estar consciente de que tudo que acontece é Deus que está fazendo. Isso é uma coisa óbvia. Fé é que você pode mudar o que Deus está fazendo, você pode causar lá em cima, você pode fazer com que Deus faça de outro jeito. Isso que é fé. E por isso, no WhatsApp da nossa aluna, eu fiquei muito feliz de verdade de ver isso. Está escrito, Tracht gut wird sein gut. Pensa, gut quer dizer bom. Pensa bom, tudo vai ficar bom.
que você começa a fantasiar, começa a imaginar que tudo vai ficar bom e tudo fica bom. Isso é fé, isso é o primeiro mandamento, a ordem divina. Eu sou Hashem, seu Deus, Deus é a essência do bem. A ordem divina que você comece a fantasiar na sua cabeça que tudo vai ficar bom, e aí tudo fica bom de verdade. Tracht gut, wird sein gut. Eshar koyach, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, muita alegria. Tracht gut, wird sein gut. Pensa bom, tudo fica bom. Isso é Emuná, isso é o cumprimento do primeiro mandamento. Kol Tov.